Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo também da hora que você estiver assistindo essa gravação. Mais uma quinta-feira que estamos aqui com horário atípico. O encontro não pode ser realizado pela manhã, estou realizando aqui agora às 5 horas da tarde. Vamos dar continuidade ao texto sobre a dinâmica da transferência, que iniciamos na semana passada e caminhamos um pouquinho até aqui. Eu grifar essa parte aqui. Eu só conferi se foi mesmo que eu parei. Coloquei a setinha. Nós vamos tomar esse problema em que perguntamos por que na psicanálise a transferência aparece como obstáculo, precisa ser analisado mais atentamente. Visualizamos a situação psicológica do tratamento. Um pré-requisito regular e imprescindível de toda psiconeurose é o processo que Jung, com precisão, chamou de introversão da libido. Dá uma olhadinha nessa nota aqui. Hum, Não obstante algumas declarações de Jung darem a impressão de que ele via nessa introversão algo característico da dementia precoce, o que, no caso de outras neuroses, não seria considerado de mesma maneira. Dementia precoce, uma demência precoce, né? Isso significa o seguinte: a porção da libido capaz de chegar à consciência e voltada à realidade é diminuída. E a porção apertada e a porção apertada, a porção apartada da realidade inconsciente, por exemplo, ainda alimenta as fantasias da pessoa, mas pertence ao inconsciente, é aumentada proporcionalmente. A libido moveu-se, total ou parcialmente, para a regressão, reanimando as imagens infantis. Deixa eu dar uma olhadinha nessa nota que também que está bem grande. Seria confortável dizer ela voltou a investir os complexos infantis, mas isso não seria correto. Justificável seria apenas a seguinte afirmação: as porções inconscientes desses complexos, o extraordinário emaranhado do tema tratado nesse trabalho. Boa tarde, Luiz. Tudo bem? O extraordinário emaranhado do tema tratado neste trabalho produz a tentação de se debruçar sobre uma série de problemas cujo esclarecimento seria necessário, antes de se falar dos processos psíquicos a serem descritos aqui com palavras inequívocas. Tais problemas são a delimitação recíproca da introversão e da regressão. Introversão, regressão. A inserção da teoria do complexo na teoria da libido, as relações do fantasiar com o consciente e o inconsciente, assim como com a realidade, entre outros. Não devo desculpar-me se tenho aqui resistido a essas tentações. Vou ler esse ponto de novo aqui. Tais problemas são a delimitação antes disso. O extraordinário mareado desse tema tratado nesse trabalho produz a tentação de se debruçar sobre uma série de problemas cujo esclarecimento seria necessário antes de se falar dos processos psíquicos a serem descritos aqui com palavras inequívocas. Tá. É nessa direção que segue, então, o tratamento analítico, que quer
direção, direção. Não, se eu colocar em verde, vai parecer que é o yin. Colocar em verde mesmo. Direção do tratamento analítico. Quer resgatar a libido, torná-la novamente acessível à consciência e, por fim, colocá-la a serviço da realidade. Nos pontos em que. Acho que vai ficar mais fácil de localizar depois. Nos pontos em que a pesquisa analítica topa com a libido recolhida em seus esconderijos, necessariamente eclode uma batalha. Todas as forças que causaram a regressão da libido irão se levantar como resistências contra o trabalho para conservar esse novo estado. É que, se a introversão ou regressão da libido não tivesse se justificado por uma determinada relação com o mundo externo, em sua forma mais geral, através do impedimento da satisfação, e sido ela própria adequada para aquele momento, ela nem poderia ter se formado. As resistências com essa origem, no entanto, não são as únicas, nem mesmo as mais fortes. A libido disponível para a personalidade sempre esteve sob a atração dos complexos inconscientes, ou, mais corretamente, as porções desses complexos pertencentes ao inconsciente, e resvalou para a regressão, porque a atração da realidade tinha ficado menos intensa. Porque a atração da realidade tinha ficado menos intensa. Resvalou para a regressão, porque a atração da realidade tinha ficado menos intensa. Para libertá-la, essa atração do inconsciente agora precisa ser superada. Ou seja, o recalque, a Verdragon, né, das pulsões inconscientes, desde então constituídas no indivíduo, e suas produções precisam ser suspensas. Isso resulta na parte de longe mais grandiosa da resistência, que tão frequentemente faz perdurar a doença, mesmo quando o afastamento da realidade volta a perder a justificativa provisória. A análise tem de lutar contra as resistências de ambas as fontes. A resistência acompanha o tratamento a cada passo, cada ocorrência. Cada ato do analisando precisa prestar contas à resistência e coloca-se como um acordo entre as forças que objetivam a cura e aquelas mencionadas que a ela se impõem. Se acompanharmos um complexo patogênico desde a sua representação no inconsciente, seja ele evidente como sintoma, seja mesmo bastante imperceptível, até sua raiz no inconsciente, logo chegaremos a uma região em que a resistência se evidencia tão claramente que a próxima ocorrência terá de lhe fazer jus e aparecer como acordo entre as suas exigências e aquelas do trabalho de pesquisa. É aqui, então, que, segundo a comprovação pela experiência, entra em cena a transferência. Se algo da matéria do complexo, o conteúdo do complexo, for adequado para ser transferido à pessoa do médico, então se dá essa transferência, resultando na ideia seguinte e anunciando-se através dos sinais de uma resistência, por exemplo, com uma interrupção. A partir dessa experiência, concluímos que essa ideia de transferência chegou à consciência
antes de todas as outras possibilidades de ocorrência, porque ela também satisfaz a resistência. Tal processo repete-se inúmeras vezes no decorrer de uma análise. Sempre que nos aproximamos de um complexo patogênico, a porção do complexo capaz de transferência é empurrada para a consciência e defendida com a maior insistência. Rapaz, uma construção um tanto quanto complexa. Essa nota, de onde, porém, não podemos deduzir de forma generalizante uma importância patogênica específica do elemento escolhido para a resistência transferencial. Resistência transferencial. Se em uma batalha em torno da posse de uma determinada igrejinha ou de uma única fazenda, o combate for marcado por intensa amargura, não precisaremos supor, por isso, que a igreja seja um elemento nacional sagrado ou que a casa da fazenda esconda os tesouros do exército. O valor dos objetos pode ser apenas tático e talvez só se destaque nessa única batalha. Ó, uma construção importante, mas também difícil. É, difícil assim, eu tenho uma sensação que eu entendo o que Freud está construindo aqui nesse momento, enquanto uma conceituação teórica, né, uma articulação teórica. Eu até entendo o que ele está dizendo, mas eu não consigo atuar clinicamente dessa forma. Então, é como se eu tivesse a sensação de que essa construção não serve à minha prática clínica. E aí isso me faz pensar, eu tô até com agora que eu peguei o livro, travou a imagem. Psicologia das Multidões, o Gustavo Le Bon, é, e veio também com Psicologia das Massas e Análise do Eu. As propostas de clube de leitura, né, clube do livro, enfim, da editora Logos. Eu sou assinante do Clube de Filosofia, né, recebo aí todo mês uns volumes de livros de filosofia, e essa outra, esse outro clube que é de política, aí lançou essa versão com o livro de Freud, né, Psicologia das Massas e Análise do Eu, que foi um texto que Freud desenvolveu, né, com certo diálogo com o texto do Le Bon. Aí eu tive, enfim, que pegar esse livro. É, o do Clube de Filosofia desse mês de maio, que vai chegar na próxima semana, muito provavelmente, é, são os textos, são obras do Wittgenstein. Wittgenstein é um filósofo, hein, que para quem eventualmente depois estiver assistindo também não tiver um conhecimento, eu não conheço muito, né, do Wittgenstein, estou ansioso para chegar ao livro para ler, mas o que eu já pesquisei, já tive acesso aqui, inclusive tem algumas menções a ele nos textos de Lacan. O Wittgenstein foi um filósofo é, da categoria que eles chamam assim de filósofos linguistas. Não é que trabalha necessariamente com a linguística, um, não é da mesma linha do Saussure, do Jacobson, mas são filósofos que entendem o racional, o pensamento como linguagem. E, e aí pensar, por exemplo, né, a maneira como Freud tá descrevendo a transferência me faz pensar num aspecto histórico de contexto
em que Freud desenvolveu essa teoria, né? Por que que ele foi pelos caminhos que ele foi? E aí, esses caminhos que ele foi, nessa questão que eu estou levantando aqui, estou tentando elaborar aqui um comentário em torno daquilo que está reverberando. Se a gente pensar que Lacan, muito influenciado pela teoria linguística, né, pelo surgimento do campo da linguística, com Ferdinand de Saussure, depois a sequência com Jacobson, etc., e toda a influência que a filosofia do século XX teve com esses aspectos linguísticos e a construção de pensamentos como o de Wittgenstein, entre outros filósofos que desenvolveram a linguística. Tem um, inclusive, eu esqueci o nome agora, Leibniz, é alguma coisa assim, não lembro o nome exatamente agora, que tem um texto sobre, tem um livrinho daquela coleção de filosofia passo a passo. Eu acho que é na filosofia passo a passo, não é na psicanálise passo a passo, não. Acho que é na filosofia passo a passo, que é um outro filósofo também, né, que pensa assim, pela via da linguística, da linguagem, etc. O quanto isso influenciou, né, o pensamento de Lacan, da gente ver frases de Lacan como, né, o inconsciente é estruturado como linguagem, e o pensamento estruturalista de Lacan, e quando se fala de pensamento estruturalista, estruturalismo está para a linguagem, e estrutura de linguagem, há uma certa redundância nisso, porque se a estrutura é de linguagem, isso vai culminar em como tanto Lacan, né, desenvolveu teoria dos discursos, como os filósofos contemporâneos a ele, né, o caso do Michel Foucault, que tem, né, também sua teoria dos discursos, tem um certo diálogo com a teoria de Lacan, mas também tem suas diferenças, entre tantos outros, né, Adorno, se não me engano, também desenvolve algumas teorias em torno do discurso, o Deleuze e Guattari também. Posso estar falando um pouco de besteira aqui, que são pensadores que eu nunca tive muito acesso assim diretamente a eles, né? Todos esses últimos três que eu falei aqui, principalmente, eles são autores que eu só tive acesso assim com relação a aulas, né, de pessoas comentando sobre eles. Então é muito disseram que Adorno disse, disseram que Guattari disse isso, que Guattari defende isso, que a teoria de Guattari é essa. Aí eu nunca li diretamente esses autores para verificar. Igual quando a gente diz, Lacan falou isso. Lacan diz que a teoria do gozo é isso e aquilo. Aí quando a gente vai lá e olha o que Lacan disse, é outra coisa, não é aquilo ali que a pessoa disse. Então, minha prática de estudo da teoria lacaniana me faz levantar sempre essas ressalvas quando eu não consigo ler diretamente o autor e vou fazer algum comentário. Mas pensar nesse contexto em que Lacan desenvolveu a sua teoria e de que quando ele retorna a Freud, ele aponta um lugar de construção contemporânea ou até paralela de Freud, mas que em certa medida escapa a Freud, é do tipo assim, Freud esteve na linguística antes, em outras palavras, né, Lacan fala praticamente isso. Freud esteve na linguística antes de Saussure, mas ele não deu continuidade naquilo. Então, quando, né, Lacan lê a interpretação dos sonhos, xistes e atos falhos, né, psicopatologias da vida cotidiana, todo aquele estudo ali que Freud faz com relação à linguagem, à palavra, a esquecimento, já estava até antes no texto, né, das afasias, tem aspectos assim também da produção de Freud, e que depois, para Lacan, né, na minha compreensão também do que Lacan disse, Freud, em certa medida, abandona isso, abandona assim, né, ou deixa de coadjuvante da produção, porque se trata de cura pela fala, precisa se falar, né, então fala o que vier à sua cabeça, atenção flutuante, tudo isso perpetua o trabalho propriamente dito do psicanalista, ainda assim freudiano,
Mas a construção teórica da psicanálise de Freud, ela vai para uma metapsicologia. Então, a metapsicologia está para a metafísica, né? E a gente pensar na metafísica e voltar à metafísica de Aristóteles e numa construção de metafísica de Aristóteles inspirada na nos dois mundos, né, de Platão, o mundo sensível, que é esse mundo aqui dos fenômenos, o mundo, né, o mundo das experiências do corpo, e o mundo das ideias, né, que seria o mundo onde todas as coisas estariam prontas e que seria acessada pela razão. Né? Então, o copo que existe no mundo sensível, ele é uma ideia, né, uma representação da ideia de copo, que é uma ideia perfeita. Essa é, de uma maneira bem genérica, né, bem generalista, a construção platônica com relação a esses mundos. A metafísica, ela vai fazer uma certa construção com suas distinções também, mas seguindo mais ou menos esse percurso do pensamento racional, né, a questão que é metafísica, ela é para além, né, o que é metafísico é para além do que é físico. Então, o que é metapsicológico é para além do que é psicológico. Então, a libido, ela não é biológica, ela não é física, né? Ela é metafísica. Então, essa construção que Freud faz, ela produz uma metapsicologia que, para mim, dá uma certa dificuldade de acompanhar e de ver isso aplicado assim, na minha prática clínica. Essa construção que ele faz da, da ideia, né? Tem uma ideia, tem uma ideia que ela se estabelece num complexo patogênico, né? Tem a sua representação consciente, né? Mas, né, uma pesquisa, acompanhando um complexo patogênico, fazendo uma pesquisa, uma análise, um aprofundamento, vai chegar na raiz, né, na raiz no inconsciente. Essa raiz no inconsciente seria a ideia, né, que ficou inconsciente, que tem a sua representação no consciente em alguma medida. Nessa raiz chegaremos a uma região em que a resistência se evidencia tão claramente. Essa resistência é uma formação de compromisso, né? O que Freud vai estabelecer depois. Que a próxima ocorrência, no caso, né, investigando e chegando até essa raiz da ideia no inconsciente, a resistência vai estar tão clara que a próxima ocorrência terá de fazer jus a essa resistência, né, a essa raiz no inconsciente, para aparecer como acordo entre as exigências e aquela do trabalho de pesquisa. Aí é aqui, então, e segundo a comprovação pela experiência, um fator de pesquisa aqui de Freud, né? Segundo a comprovação pela experiência, entra em cena a transferência. Se algo da matéria do complexo, né, o conteúdo do complexo, for adequado para ser transferido à pessoa do médico, então se dá essa transferência, resultando na ideia seguinte e anunciando-se através dos sinais de uma resistência. Aí, quando você vai olhar a teoria de Freud, a construção do caso, por exemplo, fica pensando por aqui, fica óbvio por que ele construiu o caso Dora da forma que ele construiu. Por que ele interpretou o caso Dora daquela forma? Porque ele achou que Dora estava transferindo para ele as questões tanto do hora do pai, né, da relação dela com o pai,
ora da relação dela com o senhor K. E Freud tinha dificuldades, por exemplo, de encontrar essa identificação de representação é, para com ele em relação à senhora K. Porque para Freud ali naquele momento, especificamente, ou naquilo que a gente pode compreender ali da construção, ele não teria como ter uma representação, ser uma representação na transferência da senhora K. Agora, quando aparece, por exemplo, eh, um caso assim de um paciente porque tinha uma pessoa na família que era tipo assim, uma tia ou uma ama, alguém assim que tomava conta da criança e que era muito rígido, né, que assumia aquela posição assim um pouco paterna, né, de regrar, de controlar, de dar os limites. Freud facilmente se vê representado, né, na transferência. Então isso é também da parte da construção da teoria, né, da maneira dele enxergar, de fazer essa leitura. Não estou dizendo necessariamente que está certo ou errado, né? Eu só acho que seja diferente. E aí a gente pode fazer uma certa associação de, tá, isso então seria dizer do que essa transferência, que esses são os grandes outros, e aquele o grande outro que aparece ali em Lacan e que o analista faz um semblante ou alguma coisa do tipo. Bom, se a gente fizer uma leitura muito grosseira, é, pode até, né, incorrer nessa compreensão. Mas aí, quando eu digo uma leitura muito grosseira, é porque seria uma espécie de forçação de barra, de forçar uma junção entre aquilo que propõe Lacan e aquilo que propõe Freud. Porque essa construção ela é fundamentada eh, em lugares muito diferentes. É do tipo casa, né? Pensei aqui uma coisa, não sei nem se vai fazer muito sentido, mas vamos pensar em casa, né? Casa parece uma coisa só. Casa, assim, tem vários tipos de casa, né? Igual, tipo, transferência. Bom, tem vários tipos de transferência. Vamos pensar se tem várias maneiras de gerar uma relação de transferência aí. Só que quando essa casa é feita, por exemplo, tem uma casa que vai ser feita num chão firme, sólido, assim, você vai lá fazer a fundação da casa, né? Cavar os buraquinhos lá, botar as vigazinhas, assim, fazer toda a sapata, as estruturas de concreto, para até subir, né? A estrutura, assim, a laje, pá. Se você pensar na construção de uma casa de palafita, por exemplo, e você tentar bater uma laje dentro de um lugar que é alagado, aí você tem que fazer uma construção igual se constrói uma ponte dentro da água. Então você tem que fazer todo um processo de tirar a água, de separar a água ali para poder você ter aquele processo de construção ali, senão o concreto não vinga ali, né? Não cura, não tem a cura do concreto. Então você não pode fazer uma casa de concreto do mesmo jeito que se faz uma casa de palapita, porque a fundação ali, onde se fundamenta essas estruturas, são muito diferentes. Você vai conseguir fazer uma casa de concreto no lugar ali que se faz uma, mas você tem que fazer uma forçação de barra assim muito grande e se você olhar de fora, tá, é uma casa ali, tá do mesmo jeito, a estrutura de concreto da casa flutuando e tal, mas quando você olha a fundação ali foi feita uma forçação de barra para que aquilo parecesse semelhante. Eu penso que é dessa ordem essa forçação de barra para fazer essa construção do que é a transferência em Lacan, né, para isso que é a transferência em Freud. E porque essa transferência de Freud ela não está sustentada na estrutura, né, assim, é como se correspondesse a uma estrutura. A transferência em Lacan ela está ela é da ordem da estrutura, porque a estrutura ela precisa
ou melhor, né, o sujeito, para se constituir dentro dessa estrutura, ele precisa do grande outro. O grande outro vai assumir um papel. Em certa medida, se a gente for pensar na neurose e na perversão, essa, esse grande outro vai ser misturado, assim, né, para que possa emergir aí o sujeito. E aí, se na relação transferencial com o analista, inclusive, né, por que a gente faz supervisão? O analista está envolvido nessa relação transferencial. Se tiver alguma coisa que esteja dificultando o manejo e a direção do tratamento, justamente por causa dessa transferência, isso só é observável em supervisão, porque é em supervisão que vai se perceber o lugar da transferência, né? O significante da transferência, entre outras produções que vai permitir, né, direções de tratamento, manejos do tratamento. E essa construção que o Freud faz, ela não é da ordem da estrutura, ela é da ordem de uma. É, não é psicoenergia, não. Esqueci o nomezinho que dá agora. Tem um termozinho que utiliza para isso, porque é em torno da libido, né? A libido é como se ela fosse uma força, assim, né? Que, enfim, tanto a libido, depois Freud vai construir também como pulsão esse conceito, né? Vai, em certa medida, ele vai abandonando, assim, escanteando o termo libido, mas usa pulsão para dizer quase da mesma coisa, mas estaria vinculado à moção de energia que está articulada a esse conteúdo. Então, não é necessariamente da ordem de uma estrutura, mas é da ordem de fenômenos. E aí a gente tem que pensar que Lacan parte da sua construção de uma noção de estrutura, né, de onde nós nos estabelecemos, né, quem é o objeto de trabalho do nosso sujeito, o que é o sujeito, é aquilo que aparece na iânsia, né, no intervalo entre os significantes, né, o que é um significante, é aquilo que representa um sujeito para outro significante. Tudo isso aí da ordem da estrutura. E Freud, ele parte de outro lugar. Freud parte de um lugar de consciência dividida, mas não é dividida igual lá, é dividido no sentido em que existia uma consciência, um indivíduo que tem a sua formação, em certa medida normal, e que em algum momento lhe ocorre um fenômeno, né, um episódio, uma circunstância, e que isso provoca uma cisão na consciência. Que essa consciência ela é dividida em duas, em consciência e inconsciência. Essa construção da primeira tópica, claro. Né? A gente está aqui no texto de 1912, não há segunda tópica ainda, né? Só há aqui primeira tópica. Então, Freud vai fazer essa construção em torno de uma consciência que é dividida. Essa consciência, ela para ser dividida, teve que algum tipo de energia está ligado a ela que precisa alguma coisa acontecer com ela. Então, ela fica no inconsciente. Por ela ter esse acúmulo de energia, precisar dessa descarga, né, de sair de alguma maneira, vai encontrar suas representações, vai produzir um sintoma, vai aparecer na transferência, porque na hora que se acessa esse conteúdo que estava muito esquecido dele, vai precisar sair ali de alguma forma, e aí ele encontra essa saída a partir da formação de pares, assim, quase que como compatibilidade. Então, se, né, esse conteúdo do complexo for adequado de ser transferido à pessoa do médico, então dá-se, se dá essa transferência. Se não for adequado, não vai se dar essa transferência. É basicamente o que Freud está falando. Então, isso não é da ordem da estrutura, é da ordem do fenômeno. Se é um fenômeno, pode ocorrer ou não, né? Então, é uma articulação que eu particularmente não consigo aplicar na minha clínica, enfim.
E isso aqui, especificamente, essa compreensão desse ponto, né? Vou seguir no texto aqui. Eu li esse texto tem muito tempo, eu acho que eu estava na faculdade. Deve ter mais de. Não, deve ter uns 10 anos, mais ou menos, que eu li esse texto. E claro que quando se está no primeiro semestre, segundo semestre da faculdade, fazendo disciplinas introdutórias, e você lê esses textos de Freud, esses escritos técnicos de Freud, etc., você lê assim, né? Passando por cima e sem muita capacidade de raciocinar tanta coisa sobre, né? É diferente da posição e do conhecimento que eu ocupo hoje para estar fazendo essa releitura desse texto. Continuando. Tal processo repete-se inúmeras vezes no decorrer de uma análise. Sempre, isso aqui eu li, né? O próximo parágrafo. Após a superação desta, a dos outros elementos do complexo apresenta poucas dificuldades. Aqui é onde Freud vai sustentar que o trabalho da análise é superar as resistências. Né? Quanto mais tempo durar um tratamento analítico e quanto mais claramente o paciente reconhecer que apenas distorções do material patogênico não oferecem proteção contra o descortinamento, com mais coerência ele se utilizará daquele tipo de distorção que aparentemente lhe oferece as maiores vantagens. A distorção através da transferência. Essas relações seguem na direção de uma situação em que, finalmente, todos os conflitos precisam ser resolvidos no terreno da transferência. Ah, e assim, né? Eu vou fazer mais um comentário, mas eu vou ler um pouquinho mais. Ele conversa, eu sozinho, né? Conversando com as paredes, converso mais do que papagaio de pirata. Mas é assim, minha maneira de aprender, de estudar e de produzir, né? Conhecimento, enfim, dessa forma. Todos os conflitos precisam ser resolvidos no terreno da transferência. Isso me fez pensar no texto de Lacan, Intervenções sobre Transferência. Isso me fez pensar em uma questão que tem sido assim uma questão paralela aqui de trabalho, que é o quanto Lacan se sustentou em Freud, ou se vinculou a Freud, para que ele não se tornasse um dissidente da psicanálise. E o que é que eu quero dizer com isso? A psicanálise tem inúmeras dissidências. E, basicamente, todas essas dissidências produziram outras coisas que não a psicanálise. Então, em 1909, Freud rompeu com Adolf Adler. Adler foi desenvolver teorias semelhantes, mas diferentes de Freud, e aí não é psicanálise, é psicologia individual, ou psicologia do indivíduo. Aí Jung era presidente da IPA em 1913 e rompe com Freud. E aí Jung vai desenvolver coisas que parecem a psicanálise, surgiu da psicanálise, mas não é propriamente a psicanálise de Freud. Então Jung não é psicanalista. E Jung vai para a psicologia analítica. Em 1900 e não sei quando, em 36, sei lá, mais ou menos por aí, 36 não, Freud estava vivo ainda. 40, 45, deve ser mais ou menos por aí, que depois da morte de Freud, inclusive, depois da briga lá para saber se era Melanie Klein ou se era Ana Freud que ia ficar como chefe, né, da IPA, e aí outras pessoas importantes como o Lowenstein, né, que o Lowenstein, inclusive, foi o analista de Lacan na França. Lowenstein migra para os Estados Unidos, né, Ana Freud migra para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos, né, junto com Eric Erikson, entre outros, vão desenvolver uma psicanálise em certa medida, só que em vez de ser fundamentada no inconsciente, é fundamentada no ego, e aí surge então a psicologia do ego, que não é psicanálise, que é a psicologia do ego. Então eu fico me perguntando em que medida Lacan, nessa produção tão diferente de, de Freud, ele quis manter sempre um vínculo a Freud, o retorno a Freud. Porque os seminários de Lacan são discussões dos textos de Freud. Em que medida isso que ele faz é um esforço
para que ele não se tornasse um dissidente também, né? E assim ele tivesse que inventar um outro nome para a teoria dele, tipo, sei lá, análise linguística, análise da linguagem. Enfim, claro que quando ele retorna a Freud, ele sinaliza muito bem que é a sua descoberta, que é a descoberta do inconsciente, e a psicanálise lacaniana é chamada de psicanálise, inclusive por causa desse vínculo com o inconsciente. Ele demarca muito bem que há diferença, né, que ele coloca da psicanálise de Freud para a psicologia do ego, é porque a psicologia do ego não leva em nada em conta do inconsciente, né? É só o ego que importa. Então, ele marca aí esse lugar. Mas é muito curioso quanto é uma reviravolta assim que Lacan faz, mesmo usando coisas muito parecidas. E isso provoca um sentido também interessante, assim, curioso. Eu tenho uma questão com alguns nomes assim que são dados aos conceitos da psicanálise, porque são nomes comuns de usos corriqueiros, assim, mas que produzem outros efeitos de significação. E aí, quando a gente vai falar dessas coisas de psicanálise, a gente tem que sempre falar assim, não é porque é isso, no senso comum, mas na psicanálise significa isso, isso cá, essa outra coisa. Isso acaba, assim, enchendo um pouquinho a paciência, às vezes, que tudo a gente tem que dar uma explicação de que é um outro sentido na psicanálise. E aí, quando a gente fala de uma coisa que também tem Freud, então todos os conflitos precisam ser resolvidos no terreno da transferência. Aí, Lacan, intervenções sobre transferência. A direção do tratamento e os princípios do seu poder é sobre transferência, é falando de tudo que se pode acontecer dentro de uma análise, que é sobre transferência. E aí parece que Lacan está falando da mesma coisa de Freud, quando ele não está. É sobre transferência, toda intervenção é sobre transferência, é no terreno da transferência. Uma análise acontece porque há transferência, se não houver transferência, não há análise. Mas Lacan fala de um jeito, de uma coisa, Freud fala de outra. Isso cansa, às vezes, né? A gente gasta uma energia para demarcar essas distinções que, sei lá, poderia estar gastando para fazer outra coisa, para produzir mesmo, assim, mas a gente precisa marcar ali aquela diferença. Por que motivo a transferência se adequa tão perfeitamente como meio de resistência? Poderíamos crer que a resposta a tal pergunta seria fácil, pois é óbvio que a confissão de cada emoção de desejo é especialmente dificultada quando deve ser abandonada diante daquela pessoa para a qual a emoção é direcionada. Essa pressão resulta em situações que na realidade parecem ser praticamente inexequíveis. É justamente isso que o analisando quer alcançar quando faz coincidir o objeto de suas emoções e motivos com o médico. No entanto, uma consideração mais aprofundada mostra que uma aparente vantagem não pode levar à solução do problema. Uma relação de proximidade carinhosa e devotada, por outro lado, poderá ajudar a superar todas as dificuldades de admitir tais afetos. Como sabemos, costuma-se dizer, em condições reais análogas: não tenho vergonha diante de ti, a ti eu posso dizer tudo. A transferência para o médico, portanto, poderia servir também para aliviar o peso da confissão, e não entenderíamos por que ela dificulta. Aqui é curioso, né? Eu, como bom. Como bom, né? Já começa bem a frase. Eu, como bom neurótico obsessivo, posso dizer com propriedade no assunto que esse aspecto assim de você falar, ele é muito curioso, no sentido de que nós, neuróticos obsessivos, olha só, eu falando por todos, né? Temos uma bela prática de pensarmos muito sobre as coisas, inclusive pensarmos sobre o que vamos falar, né? Tem um tempo que para algumas coisas eu abandonei isso e deixei para que as coisas aconteçam mais espontaneamente assim na hora. Apresentações, enfim, eu particularmente não gosto muito de ficar pensando muito antes para não gastar, né, o pensamento. E isso aí entra o gastar o pensamento, né? A gente pensa tanto às vezes
agentes neuróticos obsessivos, pensa tanto em o que vai falar com alguém, o que vai conversar, assim, quando precisa, sei lá, ter uma conversa muito importante, muito necessária com a pessoa, a gente pensa no que vai falar, como vai falar, que a sensação é como se a gente tivesse falado. E aí, na hora de falar, não fala nada. Ou fala completamente diferente as coisas. Então, o, esse aspecto de gastar a fala, ele é muito curioso, porque nesse trecho aqui, Freud está falando de que a resistência ela apareceria, em certa medida, como uma resistência de lidar com aquela situação com a pessoa. Na medida em que essa pessoa aparece na transferência, ou seja, né, ali o médico representando essa pessoa, tanto a resistência a falar disso com a pessoa aparece como resistência a falar disso com o médico, quanto quando se fala com o médico, produz um alívio como se tivesse falado com a pessoa. Então, assim, gastou a palavra, né? E isso é um fenômeno, assim, curioso. Claro, a gente pode se debruçar em torno da linguística e da própria psicanálise lacaniana, principalmente, para, enfim, produzir algo em torno disso, né? O porquê e a análise, inclusive, tem esses efeitos, uma vez que a gente vai lá e fala e produz-se a sensação de que estamos nos curando de alguma coisa, né? Ou melhorando de alguma coisa. Deixa eu ler esse parágrafo aqui. A resposta a essa pergunta aqui colocada diversas vezes não será obtida através de mais reflexões, mas pela experiência que se faz por ocasião do tratamento de cada uma das resistências à transferência. Percebe-se, por fim, que não conseguimos compreender a utilização da transferência para fins de resistência, se pensarmos na transferência pura e simplesmente. Precisamos tomar a decisão de separar uma transferência positiva de uma negativa. A transferência de sentimentos carinhosos daquela de sentimentos hostis, tratando os dois tipos de transferência para o médico de forma separada. Assim, a transferência positiva subdivide-se ainda naquela de sentimentos simpáticos ou carinhosos, capazes de chegar à consciência, e naquela que segue pela via inconsciente. Em relação às últimas, a análise comprova que elas remontam regularmente a fontes eróticas, de modo que temos de chegar à conclusão de que todas as nossas relações emotivas utilizáveis ao longo da vida, como simpatia, amizade, confiança e assemelhados, têm associação genética com a sexualidade e se desenvolveram pelo enfraquecimento da meta sexual a partir de desejos puramente sexuais, por mais que eles se apresentem como puros e não sensuais, por nossa autopercepção consciente. Rapaz, veja bem, né? Originalmente conhecíamos apenas metasexuais. A psicanálise nos mostra que as pessoas de quem apenas gostamos ou que admiramos em nossa realidade ainda podem continuar sendo objetos sexuais em nosso inconsciente. Até onde vai aqui? Acho que eu vou aqui até acabar esse texto. A solução desse enigma é, portanto, que a transferência para o médico só se mostra propícia à resistência durante o tratamento, enquanto ela for transferência negativa ou positiva de emoções eróticas recalcadas. E aqui aí eu preciso retornar mais uma vez, né, sendo chato nos comentários. Aquele texto de Freud que conhecemos como Caso Dora, precisamos lembrar do qual é o título dele, né? E eu digo precisamos lembrar justamente porque eu não lembro do título exato agora, mas da análise dos sonhos
Um caso de análise. Pô, é uma coisa assim o título, mas que fala. É um texto onde Freud apresenta a técnica dele, o trabalho de análise, para comprovar as duas principais teorias dele. Tanto a teoria da interpretação dos sonhos, a técnica da interpretação dos sonhos, quanto a teoria sobre a transferência. No caso Dora, é isso. O caso do Pequeno Hans, por exemplo, né, a teoria da sexualidade infantil, o complexo de Édipo, então são casos onde Freud apresenta para é, exemplos, né, clínicos para comprovar a teoria psicanalítica. Se suspendermos a transferência, tornando-a consciente, desprenderemos da pessoa do médico apenas esses dois componentes do ato emotivo. O outro componente capaz de chegar à consciência e não repulsivo permanece, sendo portador do sucesso na psicanálise, tanto quanto em outros métodos de tratamento. Nesse sentido, admitimos que os resultados da psicanálise se dão com base em sugestão, desde que se entenda por sugestão aquilo que compartilhamos com Ferenczi. Aí eu acho que aquele só indica o texto de Ferenczi. É, introjeção e transferência. Freud indicando outros autores. O sugestionamento de uma pessoa por meio dos fenômenos de transferência que nelas são possíveis. Nós cuidamos da autonomia final do paciente na medida em que utilizamos a sugestão para fazê-lo desempenhar um trabalho psíquico que tem como resultado necessário uma melhora duradoura de sua situação psíquica. Pode-se ainda perguntar por que os fenômenos da resistência e da transferência só aparecem na psicanálise e não no tratamento indiferenciado, por exemplo, em instituições. A resposta é: elas também aparecem lá, mas precisam ser reconhecidas como tais. A irrupção da transferência negativa, aliás, é bastante frequente em instituições. O doente justamente deixa a instituição sem se transformar ou tem recidivas assim que entra no domínio da transferência negativa. A transferência erótica não tem efeito tão inibidor nas instituições, já que lá, assim como na vida, ela é embelezada em vez de ser revelada. Mas ela se manifesta claramente enquanto resistência contra a cura, não afugentando resistência contra a cura, não afugentando o doente da instituição. Ao contrário, ela o segura na instituição, mas o distanciando da vida. É que, para a cura, é bastante indiferente se o doente na instituição supera esta ou aquela angústia ou inibição. Depende muito mais de ele poder se libertar disso também na realidade da sua vida. A transferência negativa mereceria uma atenção detalhada que, no âmbito dessas considerações, não será possível. Nas formas curáveis de psiconeuroses, ela se encontra ao lado da transferência carinhosa, muitas vezes voltada ao mesmo tempo para a mesma pessoa, situação para a qual Bleuler cunhou a boa expressão ambivalência. Deixa eu ver essa nota. Bleuler, demência precoce, o grupo de esquizofrenias, palestra sobre ambivalência em Berna. Uma tal ambivalência de sentimentos parece ser normal até determinado grau, mas um alto grau de ambivalência certamente será a marca específica de pessoas neuróticas. No caso da neurose obsessiva, parece ser característica a precoce separação dos pares de opostos para a vida pulsional, parecendo ser também uma de suas condições constitucionais. A ambivalência das inclinações emocionais é a que melhor explica a capacidade dos neuróticos de colocar as transferências a serviço das resistências. Ali onde a capacidade de transferência se tornou essencialmente negativa, tal como nos paranoides,
acaba a possibilidade de influência de cura. Com todas essas considerações, no entanto, fizemos jus apenas a um lado do problema da transferência. Faz-se necessário voltarmos a nossa atenção para um outro aspecto do mesmo fenômeno. Quem teve uma clara impressão de como, analisando, é arrancado de seus vínculos reais e lançado para o médico assim que entra no domínio de uma farta resistência transferencial, e como ele depois toma a liberdade de desprezar a regra psicanalítica fundamental de informar tudo que vem à mente sem crítica, como ele se esquece dos princípios com os quais iniciou o tratamento, e como relações e conclusões lógicas que antes o impressionaram bastante agora lhe parecem indiferentes, terá necessidade de explicar essa impressão ainda a partir de outros fatores, além dos aqui elencados, e eles não estão tão distantes. Resultam, por sua vez, da situação psicanalítica para a qual o tratamento deslocou a análise, rastreando a libido que havia se dispersado do inconsciente, adentrou-se o âmbito do inconsciente. Rastreando a libido que havia se dispersado do inconsciente, adentrou-se o âmbito do inconsciente. As reações que se alcançam, então, trazem à tona muito das características de processos inconscientes, tais como os conhecemos pelos estudos dos sonhos. As emoções inconscientes não querem ser lembradas, tal como o tratamento deseja, mas elas almejam se reproduzir de acordo com a atemporalidade e a capacidade alucinatória do inconsciente. Atemporalidade. Semelhante ao que ocorre no sonho, o paciente atribui atualidade e realidade aos resultados do despertar de suas emoções inconscientes. Ele quer acionar suas paixões sem levar em consideração a situação real. O médico quer levá-lo a inserir essas emoções emocionais no contexto do tratamento e no de sua história de vida, subordiná-las à observação pensante e reconhecê-las em seu valor psíquico. Essa luta entre médico e paciente, entre intelecto e vida pulsional, entre reconhecer e querer agir, acontece quase exclusivamente nos fenômenos da transferência. É nesse campo que precisa acontecer a vitória, cuja expressão é a cura duradoura da neurose. Precisa acontecer a vitória, não? Freud. É inegável que o controle dos fenômenos de transferência oferece as maiores dificuldades para o psicanalista. Mas não esqueçamos que são justamente elas que nos prestam o inestimável serviço de tornar manifestas e atuais as emoções amorosas ocultas e esquecidas dos pacientes, pois, afinal, ninguém pode ser abatido em absentia ou em fide. Acabou-se o texto. Eu estou lendo essa nota pequenininha. Deixa eu dar uma lida nisso aqui também, que aí no próximo encontro a gente já vai para o início do tratamento. Zordnank, Deumbertragen, 1912. O fenômeno da transferência é um dos pilares do tratamento analítico. Já em 1895, nos estudos sobre a histeria, Freud fala, no finalzinho, Freud fala. Freud descreve a transferência como uma messalência, uma conexão falsa. As expressões empregadas, uma de origem francesa e uma de origem germânica, colocam em cena na própria escrita freudiana a amplitude e plasticidade do termo Umbertragen, que designa transferência. Mas também pode significar tradução, geralmente Übersetzung. Übersetzung. Não me julguem pela minha leitura de alemão. Naquela altura, contudo, embora Freud reconhecesse o fenômeno, a transferência ainda não tinha centralidade no dispositivo analítico. Não por acaso, Freud elaborou o conceito de transferência, sobretudo nos casos clínicos, especialmente Dora e o Homem dos Ratos. Quando paulatinamente o conceito vai ganhando contornos mais específicos e delimitados à medida que impasses clínicos vão induzindo a reformulações teóricas e técnicas. O presente artigo constitui talvez o primeiro esforço de sistematização acerca da transferência, decisivo no contexto das primeiras dissidências do movimento psicanalítico.
Escrito no final de 1911, Freud anuncia sua conclusão em carta a Jung, datada de 31 de dezembro. O artigo começa referindo o estudo recém-publicado em Stickel, na mesma revista, sobre o título de As diferentes formas da transferência. Stickel. Por um lado, o título de Freud contrapõe o aspecto dinâmico ao caráter descritivo da análise de Stickel. Por outro lado, não custa lembrar que dinâmico se refere ao lado dos aspectos tópicos e econômico, a um dos três aspectos da abordagem da metapsicologia: dinâmico, tópico, econômico e metapsicologia. A conclusão do texto evoca duas expressões latinas oriundas do direito, in absentia, em ausência, né? E é um termo jurídico que designa um processo em que o acusado se recusa a comparecer ao julgamento, e in effigie, em imagem, também é uma expressão jurídica que designa o tipo de aplicação de uma punição física ou da lei capital a um substituto ou representação do condenado, quando este se encontra foragido, por exemplo, em outro país. Entre os séculos XVI e XVII, a pena in effigie podia ser aplicada a um manequim ou a uma imagem. Em 1521, a Inquisição, por exemplo, queimou uma imagem de Lutero em Roma. Se essa moda vinga em pleno 2026. No século XVIII, bastava castigar a inscrição de seu nome. Em ambos os casos, a dimensão metafórica é essencial. Sendo um texto fundamental da técnica psicanalítica, teve grande repercussão. Podemos destacar 3 capítulos dessa recepção. Melanie Klein relê a transferência, sobretudo, como situação transferencial, sobre a perspectiva das relações objetais primitivas, ampliando o alcance do conceito para a análise com crianças, através do conceito de personificação, no brincar, assim como para o campo da psicose. Donald Winnicott publicou, nos anos 1950, um artigo intitulado Formas Clínicas da Transferência, no qual diferencia as manifestações, bem como o manejo técnico da transferência nas neuroses, nas psicoses e nos pacientes borderlines. Por sua vez, o Wilfred Bion trata a transferência como um caso particular de transformação. Finalmente, Jacques Lacan dedicou a sessão do dia 3 de fevereiro de 1954, no seu seminário sobre os escritos técnicos de Freud, a uma releitura dos conceitos de transferência e resistência. Alguns anos mais tarde, dedicou um ano do seu seminário a uma redefinição do conceito de transferência, afastando dos fenômenos da sugestão, resistência e repetição, aos quais estava vinculado na obra de Freud, e articulando em torno da noção de amor ao saber. Muito bom. Aí vejamos aqui, né? Olha o comentário que eu fiz. Se tiver gravado, né? Se eu não perdi a gravação na hora que caiu na internet. Se perder a gravação já era, só quem estava presente para ver. Afastando os fenômenos da sugestão, resistência e repetição. Freud está articulando transferência a esses fenômenos, aos quais estava, né, vinculado na obra de Freud, e articula-os em torno da noção de amor ao saber. E essa noção de amor ao saber, né, ao sujeito suposto saber, que está articulado à estrutura, né, do grande outro. O grande outro que sabe sobre mim antes de que eu saiba sobre mim. Porque o grande outro vem do pequeno outro, que sabe sobre mim, que inclusive me deu o nome, me batizou, né, e que me ensinou todas as palavras, bem entre aspas, né, todas as palavras que eu sei, me ensinou a falar, me banhou com a linguagem. Então, a posição, né, bem distinta do conceito de transferência para Freud, do conceito de transferência para Lacan, porque eles estão fundamentados em lugares muito diferentes. Amanhã, 1 hora, amanhã, sexta-feira, né, 1 hora tem leitura paralela para a gente entrar no capítulo 4 do livro lá de Zizek. E na semana que vem continuamos. Na semana que vem, a quinta-feira é feriado. Eu vou estar trabalhando ainda, fazendo umas coisas aqui, os estudos, etc. Mas
eu mando mensagem no grupo, sinalizando se vai ter a leitura ou não. Obrigado pela companhia, Lu. Até a próxima. Obrigada, até a próxima.